Então vamos continuar a leitura do livro O Diário de um Banana, Batalha Neval. Ei, para tudo o que você está fazendo e venha acompanhar comigo essa história. Dia da semana, sexta-feira. Hoje acordei de manhã me sentindo totalmente exausto. Minhas pernas estavam moles de tanto correr ontem e quase não consegui dormir porque tive um pesadelo em que era perseguido pelos mingos. Eu ia dizer para a mamãe que não ia dar para ir à escola, mas olhei pela janela e vi que nem precisava falar nada. Caíram 15 centímetros de neve ontem, o que significava que a escola estaria fechada. Então eu poderia ter um dia tranquilo e relaxante, sem fazer absolutamente nada. A mamãe e o papai já tinham saído, e o Manny estava na creche. O Rodrigo costuma dormir até 1 da tarde, em dias de nevasca. Ou seja, eu meio que tinha a casa toda só para mim. Fui lá para baixo. Preparei uma tigela de cereal e liguei a TV, mas tinha alguma coisa errada com o controle remoto. Percebi que ele estava meio leve, então abri a parte de trás para ver se não era falta de pilha. Não tinha pilha nenhuma lá dentro, só um bilhete da mamãe. Eu não estava nem um pouco a fim de fazer tarefas domésticas num dia de neve, então procurei pela casa inteira umas pilhas para pôr no controle. Mas a mamãe devia saber que eu faria isso, porque não tinha nada em lugar nenhum. Não sei como a mamãe poderia saber que coloquei a louça na máquina, já que ela nem estava em casa. Mas depois de colocar o último prato e fechar a porta, encontrei uma coisa colada lá. Era mais um bilhete com uma pilha colada nele. Eu não sabia onde aquilo ia parar. O controle da televisão tinha 4 pilhas. Se continuasse assim, ia perder o dia inteiro em tarefas domésticas. Mas aí percebi que não ia precisar fazer nada disso. O controle remoto do quarto da mamãe e do papai é bem fininho. Com certeza funcionava só com uma pilha. E eu estava certo. Sabia que tinha que terminar todas as tarefas antes de a mamãe e o papai chegarem em casa. Mas ainda faltava um tempão para isso. E eu merecia me divertir um pouco antes. Então me ajeitei na cama deles e liguei a TV. Em geral, me sinto meio esquisito na cama dos meus pais. Mas hoje decidi abrir uma exceção. Principalmente quando percebi que um dos cobertores era aquele que ganhamos, da tia Dorothy de Natal. Ver televisão na cama foi ótimo, pelo menos por um tempo. Fiquei numa boa nas primeiras 2 horas, mas depois disso, meu pescoço começou a doer por causa da posição. Já decidi que quando tiver uma casa, vou pendurar minha televisão no teto, para poder assistir olhando para cima. Claro que vou chamar alguém que saiba o que está fazendo na hora de instalar, porque eu é que não quero virar o novo José Fino. Devo ter cochilado um pouco, porque levei um susto com o telefone tocando. Era a mamãe. Pensei que ela quisesse saber se eu já tinha terminado as tarefas. Mas o motivo da ligação dela era avisar que não ia conseguir buscar o Manny na creche, então pediu para a senhora Drummond levá-lo para casa. Isso significava que eu tinha que dar uma de babá, o que bagunçaria o resto do meu dia. Quando a senhora Drummond trouxe o Manny meia hora mais tarde, eu não sabia o que fazer com ele. Larguei o menino no quarto da mamãe e do papai para ver desenho, mas ele me seguiu lá para baixo. Acho que o Manny queria passar um tempo comigo. Tentei lembrar o que o Rodrigo fazia comigo quando eu era pequeno, mas só consegui lembrar de quando ele me deu suco de limão, falando que era refrigerante. Mas depois me lembrei de uma brincadeira divertida. Fingíamos que o chão era feito de lava, e para não pisar nela, tínhamos que usar as almofadas do sofá. Rodrigo e eu brincávamos disso por horas. Pensei que ensinando para o Manny, ele fosse ficar entretido enquanto eu terminava as tarefas. Só que quando expliquei como a brincadeira funcionava, ele surtou. Depois disso, o Manny não queria mais pisar no chão, e isso tornou as coisas bem inconvenientes para mim. Mas eu ainda precisava fazer todas as tarefas, ou ia me dar mal quando a mamãe e o papai chegassem. E tinha um trabalhão pela frente ainda, que era tirar a neve da entrada da garagem. Sabia que o Manny teria um ataque se ficasse dentro de casa com toda aquela lava. Então coloquei nele roupas para neve, o que não foi nada fácil. Achei uma boa deixar o Manny brincando no deck do quintal, enquanto eu limpava a entrada da garagem. Assim ele estaria seguro, porque é um espaço fechado. A neve na frente da garagem estava molhada e pesada.
não era nada fácil de tirar com a pá. Depois de meia hora, decidi dar uma paradinha e molhar as mãos com água quente. Lá dentro fui checar o que o Manny estava fazendo no deck do quintal. Mas ele tinha sumido. O Manny construiu uma escada de neve para escapar. Por sorte, ele não foi muito longe, mas percebi que o Manny não podia mais ficar sozinho. Levei ele lá para frente comigo. Estava ficando tarde e o papai fica muito bravo se a entrada da garagem não está livre quando ele chega em casa do trabalho. Comecei a trabalhar o mais rápido que conseguia. Até o Manny se ofereceu para ajudar. Mas tinha neve demais e tempo de menos. Eu estava prestes a desistir, quando umas meninas de outra rua apareceram e se ofereceram para limpar a entrada da nossa garagem por 10 pratas. Elas eram bem pequenas e não pareciam capazes de se sair melhor que o Manny e eu, mas a gente precisava de toda a ajuda possível, então resolvi dar uma chance. Eu tinha 5 pratas no meu criado mudo e peguei o resto no cofrinho do Manny. Só depois de fechar o negócio foi que me liguei que aquelas garotinhas tinham um soprador de neve. Elas tiraram a neve todinha em 5 minutos. Senti que estava sendo roubado, então falei que só ia pagar 3 pratas em vez de 10. Mas pelo jeito, não era a primeira vez que alguém tentava tirar vantagem na hora de pagar aquelas meninas. Elas foram logo colocando toda a neve de volta e ainda jogaram mais um pouco, só de birra. Quando os meus pais chegaram, as coisas estavam ainda piores do que quando eu comecei. Depois do jantar, a mamãe e o papai ficaram me dando sermão até às 8 da noite, por eu não ter feito as tarefas que eles mandaram. E foi bem nessa hora que o Roderick levantou da cama para começar o dia. Dia da semana, sábado. Geralmente durmo até tarde nos fins de semana, mas hoje a mamãe tinha outros planos para mim. Ela falou que eu ia passar o dia todo ao ar livre. Respondi que poderia encarar a neve depois de jogar um pouco de videogame. Daí ela se lembrou dos fins de semana sem telas e percebi que a mamãe não arredaria o pé. Quando era mais novo, eu passava horas brincando na neve, mas hoje em dia, depois de 10 minutos, já sinto vontade de voltar para dentro. Os adultos falam como se brincar na neve fosse a coisa mais divertida do mundo. Só que a gente nunca vê nenhum deles rolando no gelo. Só me lembro de uma vez que o papai brincou com a gente na neve. A coisa toda acabou, assim que o Roderick jogou neve dentro da roupa dele. A mamãe sempre manda a gente brincar lá fora, para pegar alguma vitamina D, que ao que parece vem do sol. Falei para ela que recebo muita vitamina D do sol dos videogames, mas esse tipo de argumento nunca funciona com ela. Quando fui lá para fora hoje, o Manny já estava no jardim, fazendo seus bonecos de neve, ou o que quer que fossem aquelas coisas. Nós nunca terminamos de varrer o gramado no outono, então o Manny usou as folhas secas que não jogamos fora, para decorar seus amigos de neve. O Manny usou quase toda a neve do gramado, então não sobrou muita coisa para fazer lá fora. Decidi ir até a casa do Hawley, o que significava ter que passar pelo Fregley. Como sempre, ele estava no jardim da frente. Eu queria ir para a casa do Hawley, porque os pais dele instalaram um piso aquecido lá. Então, nos dias frios, tento passar o maior tempo possível ali. Mas a mamãe devia saber que eu iria para a casa do Hawley. Ela ligou para os pais dele, e o Hawley estava lá fora quando eu cheguei. Nós dois tínhamos que ficar ao ar livre, então achei melhor aproveitar de uma vez. Como já estávamos no alto da ladeira mesmo, sugeri darmos uns rolês de trenó. A escavadeira que limpa a neve costuma passar no fim da manhã, daí só tínhamos algumas horas, antes de a rua ser liberada para os carros. Só que o cara que faz esse serviço está de férias, e o pessoal da ladeira falou para o substituto que a rua Surrey ficava a uns 3 quilômetros. Assim ganhamos mais um tempinho. Não curto muito sacanear os substitutos, porque isso sempre acaba se voltando contra nós. No ano passado, a gente teve um professor substituto de matemática por um tempão. No primeiro dia de aula, a turma toda trocou de lugar, porque sabia que o cara novo usaria o mapa da sala para saber nossos nomes. Foi engraçado vê-lo chamando o pessoal pelo nome errado, mas quando o moleque que fingia ser eu começou a dar uma de idiota,
a coisa perdeu a graça. E quando a professora titular voltou, o substituto passou um relatório para ela contando tudo que o falso Greg Heffley fez. E eu acabei de castigo depois da aula por 2 semanas. O Hawley só tem um trenó, mas com um pouco de esforço cabem 2 pessoas. A gente se espremeu e se posicionou na ladeira. Mas com tanto peso, não deu para acelerar. Quando chegamos perto do fim da ladeira, paramos de vez. Só que isso na verdade foi bom. Quem conseguiu descer até o final acabou na parte de baixo e foi bombardeado pelo pessoal de lá por causa da invasão de território. As coisas teriam ficado bem feias, mas aí o substituto do cara da escavadeira descobriu onde era a rua Surrey e acabou com a brincadeira. A essa altura, achei que tinha passado tempo demais ao ar livre. Tentei entrar em casa, mas a mamãe tinha trancado a porta. Ela não iria aliviar. Como não dava mais para andar de trenó, a gente precisava arrumar outra coisa para se ocupar. Então fomos até o terreno baldio, perto de casa, para decidir o que fazer a seguir. Já que era para ficar fora de casa, seria bom nos mantermos aquecidos. Lá na escola, uma vez passaram um filme de um povo do Ártico que construía iglus para sobreviver ao frio. Achei que a gente poderia tentar. Fizemos uns tijolos de neve e empilhamos como as pessoas do filme. No começo foi difícil, mas logo a gente começou a pegar a manha. O grande problema era acertar o formato do teto para tudo não desabar. Tomamos cuidado e a construção estava firme. Só que quando colocamos o último tijolo no teto, percebemos que não tínhamos feito uma porta. O Hawley começou a passar mal, e eu sabia que se não fizesse algo, ele ia acabar com o oxigênio lá de dentro. Então arrebentei o teto, para poder dar uma boa respirada. O pessoal da rua assistiu a gente fazendo o iglu. Quando viram a minha cabeça para fora, me tornei um alvo fácil. Depois de acabarem com as bolas de neve, os idiotas subiram no iglu. Mas ele não aguentava peso extra, e em poucos segundos, a coisa toda veio abaixo. Hawley e eu tivemos sorte de sair de lá vivos. Rastejamos para fora das ruínas, e decidi que já tínhamos passado tempo demais ao ar livre por um dia. Então voltamos para casa. Dessa vez, a mamãe abriu a porta. Contei o que aconteceu no terreno baldio e falei que ela precisava ir lá para dar uma bronca naquele bando de idiotas. Mas a mamãe disse que aprender a resolver conflitos era parte do nosso amadurecimento e que nós tínhamos que lidar com aquilo sozinhos. Não gostei nem um pouco disso. Pensei que pais existiam para resolver os problemas por nós. O papai ouviu tudo e a visão dele era bem diferente. Ele falou que os moleques da rua tinham declarado guerra contra mim e o Hawley, e que se a gente não reagisse, eles iam achar que podiam atacar quando lhes desse na telha. O papai contou que quando ele era moleque, seu bairro virava um campo de batalha toda vez que nevava. As crianças construíam fortalezas gigantes de gelo e faziam guerras épicas de bola de neve, em que cada um pertencia a um clã diferente. Segundo o papai, cada clã tinha sua bandeira. Quando invadiam a fortaleza de outro clã, eles cravavam uma bandeira ali, para marcar o território. Aí o Hawley achou que a gente devia formar um clã, e adorou a ideia de ter uma bandeira. Para mim aquilo tudo parecia meio bobo. Mas como fazer a bandeira garantiria um tempo dentro de casa, acabei topando. Encontramos uma fronha velha na lavanderia e pegamos umas canetas permanentes na gaveta de tralhas da cozinha. Começamos pelo nome do nosso clã. O Hawley queria que fosse Lufa-Lufa, mas eu falei que se a gente ia mesmo fazer isso, era melhor inventar o nome original. Ficamos discutindo um tempão sobre o nome, daí percebi que não ia dar certo. Então partimos para o símbolo da bandeira. O Hawley queria que fosse um lobo, mas eu queria alguma coisa mais irada que isso para assustar os outros moleques. Achei que um machado ensanguentado daria conta do recado. Mas é claro que o Hawley não curtiu a ideia. Então decidimos juntar as duas coisas. Só que um machado mais um lobo é igual a um lobo morto, o que não ia assustar ninguém. A gente ia recomeçar a fazer uma bandeira. Mas quando fui buscar outra fronha, a mamãe me mandou voltar lá para fora.
Vestimos as roupas de neve e fomos para o terreno baldio outra vez. Os moleques que destruíram nosso iglu tinham ido fazer outra coisa. Então Raul e eu ficamos com o terreno só para nós. Usamos a neve do iglu como ponto de partida e fizemos uma fortaleza capaz de resistir a qualquer ataque. Depois que terminamos, cravamos nossa bandeira na muralha e esperamos. Achei que nossa fortaleza ia atrair alguma atenção, mas não imaginei quanto. Em poucos minutos, começou a aparecer gente de tudo quanto era lado. Ficamos em desvantagem total, quando a molecada correu para invadir nossa fortaleza e tivemos que abandonar o terreno. Quando voltamos para casa, contamos para o papai o que aconteceu. Descrevemos nossa fortaleza e ele falou que fizemos tudo errado. Ele disse que a gente precisava construir a fortaleza num lugar alto para poder ficar de olho nos inimigos. E depois ele deu uma longa aula sobre guerra entre castelos e o que as pessoas faziam para se defender naquela época. As coisas que a galera da antiga faziam eram brutais. Só para citar um exemplo, quando os invasores tentavam escalar as muralhas de um castelo, os soldados de dentro jogavam óleo fervente neles. Espero que a coisa não chegue a esse nível nas batalhas aqui na rua. Mas hoje à noite, acrescentei um item na lista de compras da mamãe, só para garantir. Dia da semana, domingo. Deve ter caído uns 20 centímetros de neve ontem, porque a rua estava totalmente coberta quando acordei. Não dava nem para ver onde terminava o jardim da frente e onde começava a calçada. Fiquei meio surpreso que a escavadeira ainda não tinha passado. Quando tem tanta neve assim, as pessoas não conseguem nem tirar os carros da garagem. Daí o papai voltou da caminhada matinal dele e descobriu o que estava acontecendo. O papai disse que a escavadeira atolou tentando subir a ladeira. O motorista caiu em uma emboscada da galera da vizinhança e deu no pé, largando a máquina ali no meio da rua. Então a gente poderia andar de trenó o dia inteiro. Mas isso é coisa de criancinha. Eu tinha outros planos em mente. Ontem fiquei acordada até tarde estudando os livros do papai para aprender tudo sobre batalhas, fortificações e estratégias de guerra. Hoje de manhã eu estava pronto. Eu queria construir uma fortaleza com Howley imediatamente, mas sabia que assim que a gente tivesse muros, os ataques começariam. E a única maneira de revidar era tendo munição. Pensei em comprar um bom suprimento de bolas de neve do Mitchell Pickett. Então fomos até o barracão da casa dele, que já estava aberto. As vendas do Mitchell devem ter sido boas no inverno passado, porque este ano ele resolveu expandir os negócios. Peguei uma grana emprestada do cofrinho do Manny para comprar uma dúzia de bolas de neve. Mas quando vi todas aquelas outras coisas, percebi que ia ser difícil escolher. Como as surpresinhas geladas pareciam bolas de neve normais, perguntei para o Mitchell por que custavam 5 vezes mais. Ele explicou que eram bolas de neve comuns, mas com lama dentro. Não me pergunte de onde o cara tirou essa ideia. Acabamos comprando 2 dúzias de bolas de neve e um lançador. Achei que poderia ser útil se a gente quisesse acertar alguém de longe. Queria ter levado o cofrinho todo, porque o Mitchell estava vendendo uma catapulta de neve que parecia capaz de fazer um estrago de verdade. Só que isso ia ter que ficar para outra vez. A gente colocou as coisas no meu trenó e foi para o terreno baldio. Mas chegando lá, levamos um susto com o que vimos. Tinha um monte de fortalezas de neve no terreno e cada uma delas com gente dentro. Todo mundo da rua resolveu copiar a nossa ideia, inclusive as bandeiras. As das irmãs Marley tinham uma lança e a da Evelyn Trimble um morcego. Os irmãos Garza fizeram um ogro de 2 cabeças e até que ficou bem da hora. Mas tinham as bandeiras bem ridículas também. O pai do Marcos Marconi tinha uma lanchonete no centro da cidade que faliu. E o Marcos aproveitou a faixa que ficava na frente da loja. Eu queria chegar mais perto para ver quem mais estava nas fortalezas. Mas quando a gente entrou no terreno, o Ernesto, o Gabriel e mais um monte de gente abriu fogo contra nós. E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.